Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula aqui do eixo de configurações no Financeiro Web. Essa aula ela é um pouco mais complexa do que as anteriores, porque ela engloba uma parte que tem que ser feita no Pharma, ou seja, um pré-requisito que precisa para que você consiga fazer a etapa dentro do financeiro. Hoje falaremos então de credenciadoras de cartões, também chamadas de adquirentes, também chamadas de administradores. Então, sem muita demora, já vou compartilhar aqui a minha tela contigo. Então veja que, diferente das outras aulas, hoje nós não estamos começando lá no financeiro. Hoje nós estamos começando aqui no Pharma. Tá? Então vem comigo aqui. Ó. Cadastros, cartões, administradoras. Tudo começa no Pharma e tudo começa com esse cadastro de administradoras. Tá bom? Essas administradoras, elas são ligadas depois com as bandeiras de cartões que você tem para passar lá e escolher no PDV, tá? Então eu vou te mostrar aqui, por exemplo, está aqui, ó. Então aqui nós temos alguns cadastros, depois eu vou te mostrar esses cadastros lá no web, tá? Então aqui eu tenho cadastrada, por exemplo, a Redcard. Eu vou te mostrar que ela já está lá no nosso ambiente web, ó. Então aqui no ambiente web, onde é que nós vamos, ó? Configurações, financeiro, credenciadora de cartões. Aí, aqui nós temos as credenciadoras que estão vinculadas em cima. Aqui é interessante, ó. Nem tudo que está cadastrado embaixo vai subir. Credenciadora é um bom exemplo. Por quê? Porque existem muitas credenciadoras que estão lá cadastradas, mas que já não são mais utilizadas, que estavam cadastradas por padrão, uma série de coisas. Então, para que elas subam para o financeiro, é necessário que tenha alguma alteração no cadastro ou tenha alguma venda vinculada a ela. Tá? Então, deixa eu te mostrar. Ó. Temos aqui Redcard e Cielo, né? Então, vamos voltar lá. Eu vou buscar uma outra aqui que está cadastrada aqui embaixo. Só ele liberar o campo aqui para a gente poder digitar ali. Ó. Banrisul. Tá? Então, vou buscar aqui o Banrisul. Aqui no Banrisul eu vou fazer uma alteração. Eu vou pegar e eu vou apagar aqui Eliane, eu vou colocar aqui, ó, contato, só para fins de aprendizado. E gravei. Beleza, gravou. Agora, em seguida, o integrador de dados, que ele está rodando, você pode ver que ele está aqui, ó, ele vai pegar essa nossa alteração e vai mandar para cima. Ele vai perceber que isso é uma credenciadora de cartão, então ele vai cadastrar lá para nós ela como uma credenciadora. Tá? Então, vou finalizar aqui. Cadastro credenciador de cartão no Pharma é tranquilo. Em teoria, você já tem cadastrado certinho, mas caso não tenha, vai precisar organizar a casa aqui. Tá? Então, até antes de nós ir para a próxima etapa, deixa eu te explicar o seguinte. Ó. Então, o que é uma credenciadora de cartão, uma adquirente? Ó. Credenciadora, também chamada de adquirente e também chamada de administradora de cartão. O nome mais comum já foi administradora, já foi credenciadora, já foi adquirente. Hoje, o que mais se vê? Adquirente e credenciadora. Tá? O Pharma, como ele já é mais antigo, ele pegou lá no início e chamava de administradora. Nós chamamos de credenciadora no Finanças porque ele é o termo que estava mais em uso quando esse desenvolvimento. Mas você tem que saber esses três, tá? Credenciadora, adquirente e administradora é a mesma coisa. E quem são esses caras? Bom, esses caras são empresas como Stone, Cielo, GetNet, e essas são as maiores, tá? Banrisul também atua como isso, tá? Mas essas são as maiores. E aí você precisa ter um contrato com elas para que você possa fazer aí transações via cartão de crédito, né? Se você quer receber via cartão de crédito ou cartão de débito na sua loja, você precisa ter um contrato com uma dessas ou outras que fazem este mesmo serviço. Aqui eu te cito três que são grandes. E aí existem duas formas de você trabalhar com isso lá depois, né? POS ou TEF. POS, deixa eu botar aqui exemplos. Deixa eu só mudar o meu... Então, já está em português, então tem que dar certo aqui. Por que não está acertando? Acertou. Bom, exemplos. Stone, Cielo, GetNet. Exemplos, né, de credenciadoras, de adquirente e administradora de cartão. POS. POS é aquela maquininha... Vou botar máquina, né? Máquina de cartão solta. Ou seja, sem integração com o sistema. Aquelas que a Stone, Cielo, etc., te envia e tem
o logo deles. Aquela maquininha que é igualzinha, que parece a máquina deles, que você pega e coloca o valor ali na mão na máquina, né? Aqui, ó, coloca o valor que vai cobrar direto na maquininha. Tá? Lá na maquininha do cartão, você vai lá e digita lá certinho isso, né? Para você ver aqui, vamos jogar aqui, ó. Então é máquina, POS, Stone. Vamos ver se a gente acha aqui. Achamos já, ó. Então, tipo essas aqui que você tem lá na sua farmácia aí, né? Você tem essas maquininhas da Stone. Existe uma integração da Stone, que ela continua sendo um POS, mas mais inteligente, integrando com o sistema, mas continua sendo um POS, tá? E aí, o TEF é aquele integrado, que aí você tem aquelas maquininhas de PIN-pad. Normalmente elas são assim, tá? E elas podem ter, essa aqui é uma bem comum de ver, ó. Bem comum. Eu já vi uma do Banrisul que eles põem com logo, mas o mais normal é assim, tá? Você ter ela sem logo da credenciadora. E elas são aí Gertec, Higiênico, essas marcas são bem comuns. Aí o que acontece aqui? Você termina a venda no sistema, ele está terminando a venda no sistema, e aí o cliente decide a forma de pagamento, cartão, você marca lá a bandeirinha e ele vem para cá com o valor já, esperando o cliente colocar o usuário e a senha. Quando coloca o usuário e a senha, aprovando, ele já retorna para o sistema que está aprovado, se rejeita, retorna para o sistema que está rejeitado. Então, POS é aquela máquina solta, TEF é essa aqui, vinculada ali ao computador. Tá? Então, o TEF faz uso de PIN-pad e precisa de uma solução de TEF. Normalmente contratado junto a uma TEF House. Por exemplo, SkyTEF, que é um revendedor, representante, uma TEF House do TEF propriamente dito, do TEF, que é a CTEF. Então você vai trabalhar com POS e você vai contratar aqui a Stone, Cielo, GetNet, alguém, eles vão te mandar as maquininhas, fim de papo. Você vai trabalhar com TEF, bom, aí você precisa ter adquirente, e aí às vezes a adquirente te envia essas maquininhas PIN-pad, às vezes o banco te envia, às vezes o adquirente te envia, às vezes não, às vezes você tem que comprar. Mas é bem comum eles te enviarem, tá? Mas aí tem que estar combinado com eles, que eles vão fazer um aluguel aí, provavelmente dos PIN-pad para você. E além do PIN-pad, você vai precisar de uma TEF House, como uma SkyTEF, que é um revendedor do CTEF. Então o TEF é o CTEF, você precisa da TEF House, que é o SkyTEF, para poder transacionar nessas maquininhas. O bom do TEF é que você consegue passar mais credenciadoras, mais bandeiras dentro de uma mesma maquininha. Mas aí é papo para outra hora. O conceito inicial que eu precisava que você tivesse é este aqui. Então aqui no cadastro nós fizemos, então você cadastra uma credenciadora de cartão, um cadastro bem simples, tá bom? Vou até mostrar aqui para você um cadastro. Ó. Eduardo credenciadora. Eu tenho que dizer onde é que eu vou receber esse dinheiro, tá? Não precisa ser real. Por que não precisa ser real? Porque isso aqui tu vai definir de verdade lá em cima no financeiro. Então, se você controlasse o financeiro dentro do Pharma, na versão Finanças Desktop, aí sim você precisa botar aqui certinho. Como não é certinho, assim, você não está usando este financeiro desktop, se usar o financeiro web, aí a conta você resolve lá em cima. Nome, Eduardo Credenciador, aqui seria o nome da credenciadora em si, vou botar o contato lá na credenciadora com quem que eu falo, vou botar aqui o número do contrato, vou botar o telefone, o CNPJ. Aqui tem um problema, tá? Eu vou botar um CNPJ fictício aqui. Deixa eu gerar um CNPJ só para fins de cadastro. Eu já te explico qual que é o problema. Gerador de CNPJ. Isso aqui você nunca pode fazer, tá? Isso aqui é só para a gente testar. Você sempre vai ter que cadastrar com o CNPJ certo. O problema não é que seria um problema, mas o que acontece? Nós já temos cadastrado, eu vou botar o CNPJ da HOS. Nós já temos cadastrado lá o CNPJ da HOS. E como nós temos o CNPJ da HOS lá cadastrado, se eu cadastrasse aqui uma outra credenciadora com os dados do CNPJ da HOS, ele ia pensar que é a mesma pessoa. Lembra aquele conceito de pessoa? Então, eu tenho uma pessoa e essa pessoa é várias coisas. Então, nesse caso aqui, eu vou estar cadastrando a parte só para não dar essa confusão aí no cadastro. Tá? Rua da Rua, número 103 e gravei. Tá? Não vou... Já te explico de novo aquele negócio da pessoa, tá? Só para ficar claro. Vamos lá.
no financeiro, temos uma pessoa que pode ter várias funções. Por exemplo, HOS é uma pessoa. E que tipo de pessoa que ela é? Fornecedor. Se eu cadastrasse agora com o CNPJ do adquirente, ele ia pensar que o HOS é também um adquirente. Só que aí, como eu estava botando dados totalmente diferentes, só o CNPJ que era o mesmo, ele ia vir aqui nesse cadastro da pessoa e ele ia alterar aquelas informações lá de nome, né, que eu tinha mudado. Então, esse é um cenário aqui que não vai acontecer com você. Você não vai ter o mesmo CNPJ para duas pessoas distintas, que era o nosso caso, né? O CNPJ é o identificador. Então, você teria aqui certinho, por exemplo, vamos supor que você tivesse ali a Cielo cadastrada como um fornecedor. E ele é um fornecedor efetivamente, tá? Então ele estaria como fornecedor, estaria como adquirente, seria o mesmo cadastro e tudo certo, com o mesmo CNPJ, a mesma razão social, os mesmos dados. Então, só no nosso caso de exemplo que eu tive que usar um outro CNPJ, porque o que eu usaria já está cadastrado e com uma função diferente daquela que nós estávamos nos propondo aqui no exemplo. Dito isto, tenho cadastrado administradora de cartão no Pharma, eu preciso ter cadastrado também os cartões, tá? Então, cadastro, cartões. Porque quando você faz a venda lá, você deve lembrar que aparecem as bandeiras. E aí, se você tem duas credenciadoras, ele pode até te pedir, né? Eu tenho aqui o Master da Cielo, eu tenho o Master da Stone. Então, deixa eu pegar aqui uma bandeira que seja cadastrada. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, Maestro. Vê que o Maestro aqui, ó, ele está na Redcard. Mas eu poderia tranquilamente ter o Maestro em outra. Até vamos ver se não tem, tá? Ó, Maestro. Só na Redcard, mas eu poderia ter o Maestro passando na Redcard e passando também na Cielo, por exemplo, né? Porque eles transacionam os mesmos. Se a gente acha algum desse exemplo aqui. Mastercard está na rede. Tá, aqui tá tranquilo, porque ele está configurado só para a Redcard. Tá? Ele tem aqui na Cielo só de plano. Mas eu posso ter, e é normal que eu tenha, nessas grandes, né? É normal ter Cielo e Stone, por exemplo. Tá? Normal. E aí, a Cielo e a Stone, eles vão passar aqueles principais cartões, né? Master, Maestro, Visa Electron. Então, essas bem normais, todos eles vão passar. E quando eles passam, você pode estar finalizando tanto no POS da Cielo ou no POS da Stone, por exemplo. E você teria o cadastro de ambas aqui, cada uma com as suas taxas. Tá? Isso a gente vai ver lá em cima. Aqui, isso aqui tem que estar vinculado certinho para quando você for vender lá no frente de caixa, quando você buscar a Visa ou buscar a Maestro, ele está vinculado à credenciadora certo. Isso aqui, em teoria, vai estar cadastrado certo porque você já está usando. Mas se você não tiver com isso certo, é bem importante fazer uma revisão disso. E se você tiver alguma dúvida nisso, pode estar entrando em contato com o suporte, que eles vão te ajudar também a deixar 100% isso aqui dentro do Pharma. Que é importante estar certo no Pharma para a gente poder fazer isso certo lá no financeiro. Então, dentro do Pharma, cadastro da administradora e o vínculo, né, do cartão com a administradora. Vou abrir um cadastro aqui para você inteiro para você ver. Tá? Pera lá, vamos de novo. Vamos naquele Maestro mesmo lá, que é um bom exemplo. Então, vou pegar aqui, Maestro. Então, aqui no Maestro ele já tem, ó, a descrição, a administradora, o tipo, então Maestro ele é débito, a referência TEF, que é Maestro, né, para dizer o que ele é. Não tem código de bandeira. Aqui ele está dizendo também os grupos e subgrupos, onde é que é recebido. Isso aqui, se você for usar o Financeiro Web, não tem problema, pode botar qualquer coisa aqui, tá? Da mesma forma aqui de taxas. Você pode preencher com qualquer informação, porque não é por aqui que ele vai fazer o cadastro. Então, vamos lá mais uma vez para o nosso quadro branco. Ó. Cadastra, primeiro, cadastro de administradora / credenciadora. Vou aumentar isso aqui, / adquirente. Está com isso cadastrado? Ou verificou se está certo, né? Tem o cadastro, vínculo, cadastro para vínculo de cartão. Melhor aqui ainda é bandeira, né? Bandeira de cartão com a credenciadora.
Então você faz esse vínculo. Onde é que você faz esse vínculo? Aqui, ó, você está dizendo que a descrição é maestro, poderia ser qualquer outro, mas vamos botar o próprio nome da bandeira. E a administradora aqui é a rede card. O que eu estou falando? Quando eu apertar no maestro lá no frente de caixa, ele vai estar indo para a rede card. Se eu for transacionar maestro tanto por rede card quanto por Cielo ou por Stone, aí seria legal fazer isso aqui no final, né? Descrição é maestro rede card, por exemplo. Aí você sabe como é que você coloca essa nomenclatura, mas é importante isso aqui estar certinho. E aí, taxas e venda e recebimento dos subgrupos, não precisa se preocupar com nada, põe qualquer coisa aqui que a gente resolve isso lá em cima. Feito? Então vamos lá para o web, tá? Aqui nós estamos com o cadastro certinho, vamos lá para o web. Isso aqui você aprendeu e já esqueceu, tá? Você não vai fazer isso na vida real, porque na sua realidade não é ambiente de testes. No meu, então por isso eu pude fazer isso. Então vamos fazer um cadastro aqui, um acesso aqui de novo para ver se ele já subiu a nossa credenciadora. Tá? Vou voltar lá para o início e aí nós vamos acessar juntos ali todo o caminho. Tá? Minha internet hoje está um pouquinho lenta. Início, configurações, financeiro, credenciadora de cartões. Então lembra que antes nós tínhamos só a Cielo e a Redcard, né? Mas nós fomos lá na Banrisul e fizemos uma alteração, mudamos o nome do contato. E nós também cadastramos Eduardo credenciadora. Então tudo isso já subiu porque teve ali uma alteração. Agora vamos ver o que a gente precisa fazer aqui no web. Então, primeira coisa, a gente vai abrir o Cielo para mim te mostrar. O Cielo já tem aqui em branco. Ele está cadastrado, mas está em branco. Não tem nenhuma regra. E você já vai entender esse negócio também. Até já vou abrir mais um quadro branco aqui para nós, né? Puxar ele para cá, olha só. Tenho, vou aumentar a letra. Uma credenciadora pode ter diversas regras. E presta atenção nesse negócio de regras, porque é aqui que o segredo está. Tá? Olha só. Deixa eu vir aqui para o início, escrever aqui. Ó. Uma credenciadora pode ter diversas regras. Regras. O que é essas regras? Regras é igual a o combinado em contrato referente a taxas, datas de recebimento, onde será recebido, etc. Então, tudo aquilo que foi combinado é uma regra. Só que podem existir mais que uma regra. Por que pode? Vou te explicar agora. Ó. Já vi isso acontecer diversas vezes no contrato. Está lá definido que o maestro será pago pela credenciadora na conta A. E o Visa será pago pela credenciadora na conta bancária B. Parece estranho, tá? Mas eu já vi isso em diversos contratos por aí. Então eu preciso ter uma regra para o maestro, onde eu vou lá e digo onde é que ela vai ser recebida, e uma outra para o Visa, que eu vou lá e digo onde é que ela vai ser recebida. Conceito é esse. Agora vamos aqui na Redcard, que já tem algumas regrinhas cadastradas. Então eu tenho aqui a credenciadora Redcard, eu tenho aqui as regras, eu tenho botões expandir regras e recolher regras. Tá? Então, expandir é como ele abre a tela normal, recolher é se eu quiser minimizar. E aqui é interessante que eu tenho três abas, né? 3 opções. Tenho o nome da regra, tenho informações, vamos abrir informações. Gerais, conta, onde é que eu vou receber? Bom, eu vou receber tudo que estiver nesta regra, eu vou receber no Bradesco. Essa regra é para quem? Redcard. Para quais bandeiras? A gente vai ver lá embaixo. Em que categoria financeira que vai entrar isso aqui? Tá? Vai entrar em a categoria financeira aqui é o que vai debitar, tá? Porque assim, você tem R$100 que você recebeu de uma venda. Então isso vai entrar na categoria financeira de receita em vendas. R$100, que é o que você vendeu. Só que você vai pagar uma taxa para o cartão. Vamos supor que é R$1. Então você vai ter lá, vamos de novo para o quadro branco, já está enjoado disso aqui, né? Vamos lá. Venda, R$100. Categoria financeira, vendas. Então entrou R$100 em vendas. E fim de papo, entrou esse dinheiro lá. Só que foi no cartão. Eu tenho R$1 de taxa, tá? R$1 de taxa para a Redcard. A Redcard vai pagar 99. Então vai entrar na conta bancária 99. A gente tem que saber para onde é que foi esse R$1, né? Porque eu vendi 100 e está entrando só 99. E aí eu vou ter uma saída de R$1 aqui para taxa. Então taxa. Aí eu vou ter aqui uma categoria financeira, categoria
categoria financeira de despesa, vai ser taxa. É o nome que está ali, você pode definir, né? No padrão a gente diz ali taxa, cartão de crédito, débito, mas você pode definir conforme a gente falou lá naquela aulinha de categorias. Então aí, aqui a gente está definindo onde é que vai, em categoria financeira, que entra esse débito das taxas. E se você trabalhar com centro de custo, em que centro de custo que ele está entrando, senão você vai deixar o único. E aqui é a regra do recebimento. Tudo aquilo que for no débito, eu vou receber quanto tempo depois? Aqui está cadastrado para um dia após a venda. Vendi hoje, amanhã eu estou recebendo. E o crédito? Bom, o crédito tem alguns tipos, tá? Mas nós vamos trabalhar nisso depois. Agora a gente vai no mais comum, que é dias após a venda. Então, 30 dias após a venda, a credenciadora vai estar te pagando aquilo que foi vendido no crédito. E aí tem aquela questão, e se for parcelado, 30 mais 30 mais 30 mais 30, né? Quantidade de parcelas. E tem os arredondamentos, porque nem sempre o valor é exato. Vamos te dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que seja uma venda de 100 em 3 parcelas. Eu tenho 33. Aí o que ele está dizendo aqui? Que eu vou ter 3 parcelas. Então, vou ter primeira parcela, 33 com 33. Segunda parcela, 33 com 33. Terceira parcela, 33 com 34, para ter o total dos 100. E aí isso aqui a gente pode definir que vai ser ou na primeira ou na última parcela. Como é que eu sei, Eduardo, se é na primeira ou na última? Você tem que perguntar para a credenciadora para ele te dizer como é que ele faz isso aí para você, né? Se é na primeira ou na última que ele arredonda. Antecipação. Existem empresas que trabalham sempre com antecipação, né? Mesmo eu vendendo no crédito para receber em 30, 60, 90, eu antecipo tudo. E a gente consegue cadastrar também a regra de antecipação automática, para ele já considerar que essa antecipação foi feita e trazer o dinheiro mais para perto, claro, botando as taxas ali da antecipação. Empresas. Tá? Então, informações é isso. Empresas. Para que empresas que valem? Porque talvez eu tenha um contrato para a empresa 1 e eu tenho outro contrato lá para a empresa 2. Quando você tem a estrutura de matriz e filial, é muito comum que seja o mesmo contrato. Só que nem sempre essa é a realidade. Né? Tem muitos cenários por aí que eu tenho 5 lojas, mas eu tenho 3 que é matriz e filial, eu tenho 2 que é outra raiz CNPJ. Aí para essas outras 2 eu tenho outro contrato, pode ser outra negociação, e aí eu cadastro regras à parte para as negociações daquelas lá. E aqui eu defino para quem que vale a regra. E por fim, o ouro disso aqui, né? Que é as taxas. Então aqui a gente define as taxas e para cada uma das bandeiras que vão ser transacionadas nesta credenciadora. Vamos ver esse negócio? Vamos dar um gerenciar taxas aqui. Quando eu gerencio as taxas, essa telinha é um pouquinho mais demorada para abrir, tá? Daí cuida para apertar uma vez só e não duas, que eu acabei apertando 2 e abriu 2 telas, e uma tem que ser fechada. Então aqui ele traz para nós o nome da regra e aqui ele traz o padrão de todas as credenciadoras atuais, tá? Então aqui eu tenho o débito, a taxa, essa taxa não é real, tá? Só para fins didáticos. Depois de débito eu tenho crédito à vista, que é uma outra taxa, crédito de 2 a 6 parcelas, que é outra taxa, e o crédito de 7 a 12 parcelas, que é ainda uma outra taxa, tá? E aí tem as taxinhas aqui. E se eu quiser editar, eu posso vir aqui e eu edito direto, tá? Então, por exemplo, virou 3%. Editei para 3%, eu posso salvar, ele já carrega essa regra para nós aqui. E se eu quiser editar não as taxas, mas sim a regra como um todo. Então eu aperto neste botão aqui em cima de editar. Ó. Então ele traz para mim aqui a descrição, que é o nome da regra, para que empresa que vale, a conta de recebimento, a categoria, o centro de custo, a regra aqui do recebimento de venda débito, a regra do recebimento de venda crédito, a questão aqui da antecipação de recebíveis, e as bandeiras que são transacionadas nesta credenciadora. Não vou mudar essa aqui, eu vou criar uma nova contigo do zero, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui o Eduardo credenciadora, que a gente cadastrou, e a gente vai vir aqui agora em cadastrar regra, tá? E aqui nós vamos colocar regra 1. Empresa. É todas as minhas empresas, que é uma só, né? Conta para recebimento. Vou dizer que vou receber aqui a categoria financeira que vai debitar essas taxas e tarifas. Então, vou botar aqui em despesas financeiras, taxa, cartão de crédito e débito. Centro de custo, vou colocar o único. Recebimento e vendas no débito. Já está o padrão aqui, ó, 1, porque é o normal, tá? Se você tiver alguma coisa diferente, você coloca, mas o padrão é esse. Da mesma forma que recebimento e vendas no crédito. O normal do tipo de atendimento é dias após a venda, então 30 dias após a venda eu recebo, já vem esse padrão para você. E tem aqui o arredondar valores na última parcela. Eu te comentei que tem outra forma de
Cadastro, vou te mostrar. Não é comum, mas caso aconteça, tá? Período. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Tudo que eu vender até o dia 31, então eu vou receber no dia 10. Esse aqui é um exemplo, tá? Então, tudo que eu vender até o dia 31, eu vou receber no dia 10. E aí aqui a mesma regra se arredonda na primeira ou na última. Isso aqui não é comum nesse caso, existem muito raras exceções, um funcionamento muito parecido com convênio. Caso você tenha, a regra é essa, tá? Eu tenho aqui o dia do fechamento e depois o dia do recebimento. Mas se você for trabalhar com isso, chama o nosso suporte, a gente faz ali um teste com você, mostra, né, o dia do fechamento, se é até ele ou até o dia, se o dia do fechamento realmente ele entra ou se ele para num dia anterior, né, tudo explicado com calma aí para você. Mas o padrão que você precisa saber é o dias após a venda, então recebimento em 30 dias após a venda, a última parcela. Se você fosse ter antecipação automática, você colocaria aqui que sim, você colocaria a taxa que você pagaria. E se fosse ter aquela pontual, né? De vez em quando eu vou lá e busco uma antecipação, colocaria a taxa ali também, e quais bandeiras que você estaria fazendo essa antecipação automática. Não tem problema nenhum se você usa isso, pode configurar aqui e aí ele vai considerar. Na automática ele vai pegar tudo que você vender para 30, 60, 90 e vai trazer para o dia seguinte, tá? E aí vai ter essa antecipação. Se a sua regra é diferente da antecipação, daí é melhor fazer isso aí manualmente e também pelo arquivo de conciliação ali de cartões, tá? Vou botar aqui não aqui para o nosso exemplo. E vamos seguir. Aqui ele tem explicação também se você precisar, tá? Que ele vai te explicar certinho isso que eu te falei, o que ele vai estar fazendo nessa antecipação, trazendo tudo por dia mais um. E é isso. Bandeiras. Né? Bandeiras aqui quais bandeiras serão transacionadas com essa credenciadora. Então, o que está no meu contrato que vai transacionar aqui? Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar que vai ter Mastercard. Vou colocar que vai ter Maestro. Ué, cadê o Maestro aqui? Não está aqui o Maestro. Depois a gente vê o que houve para essa credenciadora não estar com o Maestro. Vou botar Visa. Vou deixar essas aqui por enquanto, tá? E vou informar outro pagador? Ainda não. Na próxima regra eu te explico o que é esse negócio. Agora vamos salvar. Aqui está a nossa regra, tudo aquilo que a gente configurou e fica para agora a gente vir aqui gerenciar taxas, tá? Então agora a gente vai regerenciar taxas, ele já vem aqui para nós e tem um detalhe que eu não te mostrei antes que eu vou te mostrar agora. Se porventura o que está no teu contrato é diferente disso, você pode vir aqui e você edita. Então você vai ter que excluir as regras que não fazem sentido para ti e você cria mais. Mas o normal vai ser você criar para mais. Então, por exemplo, de 13 a 15, aí você adiciona aqui, ó. E aí você consegue adicionar as que você tenha mais. Essas aqui você não vai excluir porque é o padrão. Mas se porventura você tiver alguma coisa diferente em contrato, nos manda o contrato, a gente avalia se faz sentido e aí a gente altera aqui esses padrões. Hoje o padrão do mercado é esse. Débito, crédito à vista de 2 a 6, de 7 a 12 e depois você vem para cá de 13 a 15 e assim por diante, caso você tenha isso. E se você quiser cadastrar aqui no meio, ó, por exemplo, de 3 a 5, o que ele vai te dizer é o seguinte, ó. Deve ter um valor maior que 12, porque de 3 a 5 já está aqui, né? Já tem um cadastrinho disso. Então vamos lá. Eu vou excluir essa de 13 a 15 porque não é nada comum dentro do varejo a gente trabalhar com isso. Vou colocar as regras. Então vou botar aqui que é 1%, vou botar que aqui é 0,79, vou botar aqui no crédito à vista que é 1,5. Opa, ficou 15 aqui, tem que cuidar disso, né? Vou botar aqui é 1,5. Opa, 1, 5, 0. Aqui eu vou botar que é 2. Aqui eu vou botar que é 3. Aqui eu vou colocar que é 5. Aleatório, né? Aqui eu vou botar que é 7. Você não precisa colocar vírgula, tá? Você só vai escrevendo e ele já coloca vírgula ali para você. Pronto, disse que é essas as taxas. Salvei. Tá salvo, tá tudo certo, tá pronto. Quando for acontecer uma venda nesta credenciadora lá no PDV, ele vai subir, vai ver que é dessa credenciadora, né? Eduardo Credenciadora, e aí ele vai trazer para nós aqui com essas taxas. E ele vai gerar as contas a receber da credenciadora e a pagar ali certinho da taxa para você de forma automática. Isso nós vamos ver numa aula específica, tá? Eu vou te mostrar uma venda lá no PDV e como é que isso sobe.
Hoje aqui essa parte de configuração, de cadastro. E antes de nós encerrarmos, eu quero só te mostrar que eu te comentei daquele outro pagador. Então, vou criar uma outra regra aqui, tá? Vou criar aqui como regra Sodexo. Por quê? Existem casos onde existem bandeiras que, por padrão, não passam dentro daquela credenciadora. Mas você pode fazer um contato com a bandeira, um exemplo, Sodexo de alimentação, refeição, e dizer, olha, Sodexo, tenho um contrato com vocês aqui, eu quero passar os cartões de vocês aqui na farmácia. Claro, o exemplo é ruim porque não é alimentação, mas só para você entender que esses cartões extras, tá, que existem. Eu quero passar aqui na farmácia, a gente está vinculado com o KNAI certinho, que é aí com vocês, e eu gostaria de passar dentro da maquininha da Eduardo Credenciadora. Então, tu me passa aí que taxa que fica isso, e para mim conversar lá com a credenciadora sobre, para eles liberarem que você passe para transacionar Sodexo dentro da maquininha deles. Então, a Sodexo vai te passar uma documentação, você vai encaminhar para a credenciadora, no exemplo aqui, Eduardo Credenciadora vai ver se está tudo certo, se falta alguma coisa, e se eles conseguem transacionar esse cartão. Se eles falarem que sim, aí você vai transacionar por lá. Mas quem vai te pagar isso não é a credenciadora, quem vai te pagar o que transaciona isso vai ser a Sodexo, por isso aquele outro pagador lá. Tá? Então, vamos para o exemplo aqui, ó. HOS, a conta para recebimento. Pode ser outra, né? Antes foi Bradesco, agora a gente vai botar que é Banco Sicredi. A categoria, aí você pode ter a mesma categoria ou você pode ter outra, aí você que sabe se quer deixar isso diferente ou não. E aqui o centro de custo. O recebimento. Aí esse tipo de venda nunca é débito, né? No geral ela acaba funcionando como crédito, ao menos é o normal. Só que aqui sim pode entrar a questão do período. Pode ser dias após a venda, mas o mais normal nesse caso vai ser período. E aí você vai combinar com eles lá, até que dia aí que é o fechamento. Vamos supor que seja todas as vendas que acontecerem até o dia 19, você vai receber no dia 28, por exemplo. Então tudo que vai até o dia 19, você recebe no dia 28. Então você cadastra isso aqui. E aí você vem aqui não vai ter antecipação, muito provavelmente com esse pessoal, você vai dizer qual bandeira que é. Não sei se eu tenho o Sodexo aqui já cadastrada, vamos ver. Tenho. E eu vou dizer quem é que vai estar pagando isso. O normal aqui seria o teu cadastro do Sodexo. Aqui eu vou colocar um qualquer para o nosso exemplo. Né? Então eu vou estar dizendo que quem vai me pagar isso não é a Eduardo Credenciadora. Quem vai me pagar isso é a Sodexo. Tá? Então vamos de novo. Ó. Regra Sodexo, para as empresas, onde é que eu recebo, onde é que debita a taxa, qual o seu custo que é, quando que eu recebo. Se for por período, colocaremos aqui. Se não for por período, coloca como for combinado, conforme o contrato. Qual bandeira que vale a regra e quem que vai pagar. Eu salvo. E aí, por fim, eu vou vir aqui e vou gerenciar as taxas. Né? E aí, conforme foi combinado com eles, vamos supor que sejam 8%. Você vem aqui, coloca 8%, salva e fim de papo. Cadastro feito, conforme as vendas acontecerem, vai subir e vai refletir para você lá no financeiro. Como eu te disse, o caldo é um pouco mais grosso, né? Um pouquinho mais difícil esta aula, mas isso é uma coisa que você faz poucas vezes. E se você precisar da ajuda do nosso implantador ali, você vai ter essa ajuda, só que você precisa, antes de acioná-lo para isso, precisa ter em mãos todas as regras e taxas, ou seja, quais bandeiras passam em cada credenciadora, quais as taxas, datas, regras de recebimento. Então, tendo tudo isso, aí você consegue colocar na mão do nosso implantador e ele, junto contigo, vai fazer isso. E é muito importante que você participe, porque depois a gestão disso ela é contigo ali, né? De fazer, você negociou uma nova taxa, tem que vir aqui e ajustar isso também. Qualquer coisa, né, volta para essa aula quando você for estar fazendo efetivamente, antes de falar também com o nosso consultor de implantação. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter esse cadastro certinho e futuramente ali, né, no módulo financeiro a gente vai ter uma aula onde eu vou estar te explicando certinho o reflexo disso. Né? Vou fazer uma venda no PDV e vou te mostrar como é que isso vem para dentro do contas a receber e como é que você faz também a conciliação de cartões disso aí depois. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima.